2032, entendendo o mundo espiritual para o futuro da humanidade. Bem, do jeito que a humanidade vai e do jeito que a humanidade entende o mesmo, a espiritualidade, eu posso afirmar que nada vai mudar daqui mais a 10, 15, 20 anos daqui para frente. Não vai mudar nada, porque a humanidade ainda está num patamar, num lado assim, o aspecto muito submersivo ao que eles acham sobre o que seja a espiritualidade, entre aspas, ou mesmo o mundo sobrenatural, que nada mais é que apenas diferenças de átomos, para mim, pelo menos, diferença de átomos, de quarks e substâncias subatômicas, não é mesmo? A diferença existe ali entre as composições da 3D e das outras esferas de frequência da quarta dimensão acima, que é feita de matérias mais sutis, como nós sabemos, e aqui é puro mais carbono e outras coisas mais densas, não é mesmo? Então, não tem nada de, para mim, pelo menos, não tem nada de misterioso nisso, por isso que eu não tenho medo. Eu não acho nada de misterioso nessas, que eu posso falar, né? Mas as pessoas ficam colocando muito mistério, muito sacramento, como se fala, fazendo isso assim, uma coisa assim, um evento muito sagrado, que não tem nada de sagrado, tudo é sagrado, tudo. Segunda, primeira, terceira, quarta acima dimensão. Sagrada é uma coisa que é a existência, entendeu? Não importa que seja menos ou mais, mais acima ou mais embaixo, não interessa, pelo menos para mim, não interessa, não é mesmo? É só para pessoas jacus que não entendem e fica aí romantizando, né? Canotizando tudo isso, porque Deus, porque as entidades, porque isso e aquilo. Pelo amor, vocês não entendem birosca alguma? A diferença é que nós estamos aqui no mundo invisível, né? No mundo mais denso, invisível para os outros às vezes, e eles estão em um mundo invisível para a gente, assim, escondido através de programas, esses que seriam tecnológicos, supercomputadores, nada mais, nada menos que isso. Quando as pessoas se queixam de que o sistema político é ineficaz, ou que o mundo está descendo rapidamente para uma distopia, a razão para isso é que ainda não estabelecemos uma visão objetiva do mundo espiritual. Nós ainda não entendemos o mundo sobrenatural dos seres e dos planos superiores, como fazemos com o mundo natural, que poderia ser orgânico ou mesmo, né, carbônico. O mundo denso, né? Vamos dizer, para que falar natural? Não sabemos que realmente essa birosca aqui é natural ou não. E esse povo aí ficam, né, como brasileiro, fica romantizando, tudo romantiza aqui na Ásia, né, na África, todos romantizam. É um povo altamente dependente de falsa espiritualidade, não tem nada a ver. Você pode ser amável, você pode ser bom, sem precisar disso tudo, sem precisar de louvar nada, sem precisar de fazer porcaria de rituais algum, sem precisar rezar. É tudo dentro de você, ou você é ou não, ou está ou não, é como estar grávida, ou está ou não tem meio termo.
Como resultado, a ciência natural está se deteriorando e sua abordagem materialista patológica está tentando destruir nossa percepção do mundo espiritual. Não existe mundo espiritual, minha senhora. É tudo tecnológico, minha senhora. A diferença são os átomos. Isso deixa a humanidade vulnerável aos dois extremos espirituais destrutivos. A religião dogmática, a qual você também tem, ela mesma tem, é uma ironia falar, né, apontar o dedo, você tem uma religião, mas ao mesmo tempo eles também têm a sua, que é a nova era de porcaria, a nova era luciferiana. Né? É a mesma coisa dizer, você torce pelo Flamengo, ou você torce pelo Corinthians e ele pelo Corinthians, né? É a mesma coisa. Quer dizer, eu não entendo muito de onde é Corinthians ou Flamengo, nem sei, mas estou apenas chutando, né? Não entendo nada de futebol, nem quero entender, eu estou apenas falando, né? É a mesma coisa. É como se falasse assim, você vibra para esse time, esse desporte, e o outro, e fulano vibra para o outro, mas é a mesma porcaria, não é tudo desporte, não é? Então qual é a diferença? A diferença reside apenas no nome, em um título e uma federação de desporte, uma companhia, mas o aspecto é a mesma coisa, é tudo desporte. Como resultado, a ciência natural, então, o mundo espiritual se deixa a humanidade vulnerável aos dois extremos espirituais destrutivos, a religião dogmática, Ariman, e a nova era, né, da Lucifer, que é a Kalimatá, que é a era destrutiva. Destrutiva no sentido que alguns iriam falar, destrutiva porque para nós seria destrutivo, mas para eles como se fala, limpar o espaço para outras coisas, entendeu como é? Fazer reformas. Reformas essas que ele está a abalar muitas pessoas. Hoje em dia, principalmente as pessoas nós que estamos ainda pregados nos valores antigos, nas tradições, não é mesmo? Aí todas essas mudanças hoje em dia nos tendem a nos chocar, né? Mas para esses seres aí é tudo normal, tá tudo ok. Eles dizem, mas é nova mudança, né? Ou é a idade velha retornando, porque isso já aconteceu há milênios e milênios de anos, está retornando novamente, sendo revisitada nessa era. Aí vamos ver muitas coisas ainda, muitas coisas não boas, lógico, né? Para os nossos preceitos. Se não houver compreensão espiritual objetiva para enraizamento em tudo irá desmoronar. Se não houver compreensão espiritual objetiva, eventualmente. Se um mundo espiritual realmente existe, no qual há evidências esmagadoras de que realmente existe, então devemos procurar conhecer esse mundo objetivamente. Devemos conhecer o mundo espiritual tão objetivamente quanto o nosso físico. Só então a humanidade pode se livrar, realmente se tornar livre. Eu não sei que faria alguma diferença. Não importa, você não tem como não chegar lá. Você acreditando ou não, você sendo ateísta, não tem como não chegar em outra etapa, em outro estágio de vida ou da vida. Não tem como, entendeu? Então para mim não faria diferença ou nenhuma você ser, né, ateísta. O que faria diferença é ser dogmáticos e fanáticos. Livre do tribalismo temeroso da dogmática e também livre do impulso luciférico que leva os indivíduos a buscar a liberdade por causa da liberdade.
Liberdade, né? Liberdade tem um preço aí. Eu acho que não devemos abusar da liberdade, porque pode tornar-se, se não sabe, se não, se não usada apropriadamente, pode chegar à anarquia. Esse impulso perpétuo de se sentir livre leva à destruição sem sentido e egoísta de toda tradição. Até mesmo que é verdadeiro e significativo, depende de como você usa esse livre-arbítrio, né, entre aspas, da liberdade, um pouco, que temos um pouco, que para mim nada mais é que ilusão, porque você compra agora, você paga depois, e você vai ter que pagar depois, mesmo que seja, ah, como se fala, a prazo. A conta vai chegar, né? Infelizmente não tinha que ser assim, mas é assim que esses monstros, girins, fazem. Já estou arretada aqui de raiva. Dentro do indivíduo luciférico, uma lei espiritual é sentida como uma prisão. Não? Ok, eu compreendo que dentro de uma pessoa que segue o luciferianismo, uma lei espiritual é sentida como uma prisão. Eu não acho, sinceramente, não tem nada a ver, porque eles também estão nesse negócio de culto, rituais, etc. Então eles também estão dentro dessa bugiganga chamada de espiritualidade, entre aspas, certo? Então não faz sentido que essa mulher está a falar aqui, essa senhora. Não faz sentido, não faz sentido mesmo tudo isso, sabe? Os luciféricos são os mais que aderem em fato, né, a essas bugigangas aí de rituais que eu detesto, culto que eita, como eu detesto, please, não me chama para entrar em culto ou rituais, menina, que eu tenho uma vontade de tocar fogo em tudo de uma vez. Vou pegar um canon cheio de bomba e pum, explodir tudo. Sabe aquelas bolas de golfe, de bowling? Pegar aí, bem pesada e pá, destruir tudo. As parafernálias desses povos, desses idiotas. Para mim é tudo idiotice, nada a ver. Nada a ver, bando de babaca para mim. Uma lei espiritual é sentida como uma prisão. Para eles, a espiritualidade não é algo que deve ser objetivamente verdade. É o que eles sentem que seja. É impulsionado pela emoção e pelo desejo, em vez de verdadeira compreensão do cosmos. Para o indivíduo luciférico, a espiritualidade é algo que eles usam para se sentir melhor. Não é uma busca séria. Não, eu acho que eles levam muitíssimo a sério, ao ponto de ficar extremamente doentes até, entendeu? Porque o dogmatismo e o fanatismo é uma doença mental. É uma doença mental, é um tipo de esquizofrenia, alright? Ok? Então eu acho que eles realmente levam a sério mais que eu queria que eles levassem. E eles entram nessa linha, nessa estrada, porque eles querem poder, eles acham que podem se empoderar. Sabe quando as pessoas ficam fracas, que acham que são fracas e não sabem lidar com o mundo como ele é, assim, vamos dizer assim, de modo careta, né? Careta. O que eles vão fazer? Eles vão usar de artificialidades externas como substâncias narcóticas, remédios, né? Remédios controlados, ou eles vão para o satanismo ou o luciferianismo. Não tem nada a ver tudo isso, é tudo na mente. Para mim, é tudo na mente do ser humano. Tudo reside na tua mente. Entendeu? Se te atinge ou não, é como novamente como
uma bola de bowling, de golfe, né? Você joga, se acertar bem, se não acertar, azar nosso, não é mesmo? A gente perde bonitinho, não é mesmo? É verdade, é verdade. Para o indivíduo luciférico, a espiritualidade é algo que eles usam para se sentir melhor. Não é uma busca séria. Eles levam muito a sério, mais do que deveriam, ok? E eles mergulham nessa coisa aí de espiritualismo, que querem conhecer tudo isso, né? Ah, eles falam de transe, de se comunicar com seus genes, ou sei lá o que, esses dei, né? Os seus demônios, seus isso e aquilo. Aí fica naquelas neura, toma cachaça para baixar algum espírito do Hakunemin, sei lá o que. Nessa fase, à medida que nos aproximamos do potencial para descer em uma distopia tecnológica, não observar a ciência oculta tem efeitos devastadores em nosso desenvolvimento. Abordar o desenvolvimento de supercomputadores e IA como se fosse puramente um fenômeno social é um erro. E a perspectiva que é mais eficaz para abordar o rolo compressor tóxico e tecnológico que se dirige em direção a nós é bater forte da perspectiva espiritual. Infelizmente, né, a gente estamos indo nesse patamar, infelizmente para mim. Mas tudo isso é um plano luciférico, de qualquer maneira, é um plano luciférico. E esses robôs, eles não são assim exclusivamente máquinas. Eles usam uma percentagem assim de cérebro humano neles, ok? Eles não são totalmente máquinas. Eles são seres estranhos, muito sinistros. Especificamente, isso deve ser abordado explicando o fenômeno do golem, ou homúnculo. Eu expliquei sobre a realidade em Marte, mistérios. Sobre a realidade dos mistérios em Marte. Eu ainda acredito que eles usam um espírito dentro dos robôs AI. Porque não é possível. Eles parecem totalmente como um cadáver, entendeu? Em suma, o golem é um objeto, nesse caso uma máquina, que é criada para brigar uma entidade demoníaca. Exatamente. Exatamente. Isso que eu pensava. Exatamente. Isso que AI são. Uma máquina, como um computador, especialmente com seus componentes elétricos, pode, portanto, tornar-se um corpo para se tornar um corpo demoníaco. O que torna a criação de golems pior é que no passado um golem era feito de terra ou sujeira. Agora temos um computador golem que tem um sistema de inteligência dentro dele, especificamente a mente da humanidade coletiva que foi espelhada através do aprendizado de máquina. Agora temos um golem com uma espécie de imitação da mente humana. Exatamente. Isso que eu também pensava. Esse ser arimânico, ele é um ser arimânico, pode então infligir incrível influência sobre o mundo, especialmente se a Terra está saturada de radiação discordante feita pelo homem. Verdade. Magnetismo e impulsos elétricos. Radiação humana, magnetismo e eletricidade podem alterar o corpo etérico da Terra e do ser humano. Eles derramam o substrato etérico em extremos, causando
rasgando, calor extremo e calcificante, resfriamento extremo. Então, quando calcifica-se é resfriamento extremo e quando rasga ou estoura é calor extremo. Eles desarramam o substrato etérico em extremos. Se a humanidade continuar a abordar o rápido desenvolvimento da tecnologia como uma preocupação mundana, não teremos tempo para enfrentar o que está por vir. Se a humanidade puder começar a apresentar os argumentos espirituais apropriados, aqueles que estão totalmente inconscientes do mundo espiritual podem acordar e estar mais preparados para o que está à frente deles. Todas as coisas, essa senhora aqui que faz esse diálogo, uma mulher bonita, todas as coisas começam no mundo espiritual e se manifestam-se no físico. Claro, é lógico. Até mesmo as doenças. Não há exceção a esta lei. Assim, os maiores golpes são lançados quando podemos argumentar clara e efetivamente a partir desse ângulo. E, de fato, qualquer argumento que não inclua o espiritual ou inclua uma premissa espiritual pouco desenvolvida é fraca e destinado a ser ineficaz. Toda a verdade é a verdade espiritual. Todas as mentiras decorrem de não compreender o mundo espiritual. Sim, é verdade que ela fala aqui, entretanto, a gente também não pode levar o mundo espiritual assim e ao extremo também, e ao ponto de ficar tão doente, tão dogmático e fanático, que a gente também esquece que também existe corrupção no mundo espiritual. Isso que ela faliu em falar, que também a corrupção não vem daqui, a corrupção vem de fora, ok? Vem de fora. Isso que esse povo não entende, porque elas estão muito, assim, elas estão muito focada e muito assim apegada. Elas têm laços de apegação com essas coisas aí de espiritual. Sim, claro, né? Existe um mundo espiritual lado a lado ao mundo mais denso, né? De matérias mais sutis, mas não quer dizer que é tudo que existe. E não quer dizer que isto é o verdadeiro mundo. Eu não acredito, não creio. Por quê? Porque sempre existe o vai e vem. Vai e vem é o quê? A encarnação. Eu não vou dizer reencarnação, mas vou dizer encarnação. Ok? Porque a reencarnação foi algo que foi sequestrado, corrompido ao longo dos milênios aqui nesse universo. Entretanto, eu vou dizer assim que existe a encarnação. Então, o mundo espiritual, nessa prisma, nesse tipo assim de ver as coisas, né, do meu ver, do meu preceito, o mundo espiritual não teria muito valor, entendeu? Porque desde que a gente vai e vem, então o mundo espiritual não é nada, é apenas uma preparação. É um treino, uma preparação para você voltar. Que não reencarnar. Para mim não existe essa porcaria de karma, porque as pessoas que sofrem hoje em dia porque fizeram alguma coisa no tempo passado,
né? Como você sabe, você tem certeza absoluta? Quanta percentagem de certeza tu tens? Hã? Ao falar e bater na tecla, sim, 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 existe a reencarnação. Como é que tu sabes? Ah, porque fulano já falou isso, já tem provas, já tem evidências. Como é que você sabe se o que a gente está a falar, quer dizer, eu tive, ah, como se fala, as visões de vidas passadas no Egito, como Faraó, um filho do Faraó, um molecote moreno. Eu vi as mulheres morenas. Ah, como é que se fala mesmo o nome delas? As núbias. As núbias muito alta, lente, muito assim, esguias, alta, com cabelo em trança. E naquele tempo tinha até Lifebuoy. Lifebuoy é aquelas coisas, aquelas boias, né? No Nilo. Eu estava no Nilo, arrodeado de mulheres. Não era para mim, não eram bonitas, mas o que fazer, né? Mas, não, isso foi a verdade. Isso, né? Para mim não eram bonitas, ok? Mas eram muito altas, núbias, pele assim parda. Não eram muito negras, também não eram brancas. Eu não sei quanto tempo era aquilo, que ano era aquilo, né? Não sei. Mas foi recentemente que eu vi até aqueles seres com um pau bem grosso nas costas, corcundo, e com aquelas em cima do Nilo, sabe o que tinha naquela época? Tinha aquelas pontes que se movem, sabe aquelas pontes que a gente anda e se move? Tinha aquilo lá atrás, eu vi na visão. E tinha um ser que andava com, sabe, os homens pré-históricos? Também estava lá naquela época. Muito estranho, né? Lado a lado existia um homem pré-histórico e ao mesmo tempo o filho do Faraó lá na, no Nilo. E quando eu olhava para baixo, nossa, que rio lindo, bem azulzinho, e eu via assim as pedrinhas do Nilo, como é que se fala aquele negócio? Eixo não, sei lá, paralelepípedos. Ah, e eu era o filho do Faraó. Agora, eu não acho que era eu ali, entendeu? Não era eu, eram os meus ancestrais antigos. Era um dos meus ancestrais. Muito, 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 muito antigo. Não era eu. Eu estava vivendo uma parte dos ancestrais, certo? Também tive na Grécia, né? Ao lado do tal Alexander do Grete. Eles estavam fazendo guerra, estavam guerreando. Os Greys estavam metidos naquela guerra também, eles estavam envolvidos, como eles também estavam envolvidos na guerra não, no Holocausto, na Terceira Guerra Mundial. Na guerra do Alexandre do Grete estava os Greys Bachote. Na guerra, no Holocausto e na Segunda Guerra Mundial estavam os Greys altos, os magros altos. E, bem, não era eu, Alexandre do Grete também não era. Acho que eu era um soldado dele, entendeu? Aquele não era eu, aquele era um dos meus primordiais ancestrais, que vieram da Grécia. Não tem nada a ver com, né, comigo. Eu mesmo não creio nisto, certo? Não creio. Mas a gente encarna, sim, a gente encarna. A gente é destruído, nós somos destruídos após a morte. O nosso eu é destruído, tiram partes nossas, colocam com outras, olha assim, uma salada horrível, né? Por isso que a gente vem todo arrebentado, todo remendado e todo cheio de problemas, de neuras, né? De duplicidade, de borderline, bipolar, etc. Porque a gente vem emendado com
as personalidades das pessoas também que já se foram. Eles fazem isso. Como eu falei antes, e vou falar novamente, quanto preciso, que lá embaixo também é um tipo de fábrica onde eles processam corpos sutis, certo? Tiram partes e colocam em outras pessoas, tiram emendas fractais e colocam em outras pessoas. E a gente vem todo doente para cá, a gente vem todo corrompido. Por isso que a humanidade é do jeito que é, e eu nem devia julgá-los, porque, né, se eu for realmente parar para pensar, não é culpa deles, nem culpa deles são. Isso é do processo da manufacturing, do produto que é produzido lá embaixo, antes de ser levado aqui. Aí diz, porque é reencarnação, porque você fez isso e aquilo, é calma o quê, rapaz? Tu não entende de nada. Poucos dessas pessoas, até mesmo esses que dizem ser gurus, isso e aquilo, gurus, mestre, não sabem de nada. E se sabe, não estão a falar a verdade a todos vocês, como eu estou, ok? Ainda bem que eu sei, eu sou muito grata por eu saber. E para saber, eu tive que pagar um preço horrível. Eu tive que pagar um preço miserável. Que a minha vida não é nada fácil, ok? Eu tive que pagar um preço horrível para saber de tudo isto que eu sei. Então é isso que acontece. Isso é o que acontece após a morte. A gente dá um tempo do outro lado, ok? Semanas, meses, máximo hoje em dia 2 aninhos. São mais ou menos 24 meses, né? E depois disso, a gente, infelizmente, é destruída, o nosso ego, o nosso eu é destruído, a nossa personalização é destruída, porque não é permitida existir por bastante tempo. Então, os mortos não ficam lá por muito tempo, isso é mentira. Fica assim um fragmento, uma fracção deles, sim, fica. Uma memória, sim, fica. Mas que tipo de fracção você vai saber? Você terá que saber. E é tudo enrolado, tudo uma complexidade. Mesmo se existir uma fracção, né? Uma fracção daquele ser, da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs, não vai ser a mesma coisa. Talvez essa fracção que restou lá não vai me conhecer. Quando eu chegar lá, ei, se eu a conhecer e ela não me conhecer, vai dizer, quem é você? Eu não te conheço. Não te conheço, cai fora, eu não tenho nada a ver contigo. É assim que a bolacha se esfarela do outro lado, infelizmente. E é uma corrupção. E a corrupção veio de lá para cá e não daqui para lá. Isso é uma mentira. Quem falou que a corrupção começou aqui está a mentir. É um baita, um grande, super dupa idiota. Para não falar idi, né? Não falar idiota. Entendeu? Super dupa moron. Não sabe de nada. Fica falando pelas orelhas. Então é isso, né? Para agora, tudo que eu tenho. E infelizmente eu não sei se vai ser, né, quando vai ser isso. Eu fui avisada que vai ter mais tretas aqui da frente. Global, não sei, tragédia global, algo assim que me disseram. Claro que quem me falou não foi humano, não sei se foi AI, mas não foi humano. Né? Falou que vai ter tretas aqui pra frente. Hoje eu apenas dei o dedo do meio que eu tô cheia. Diz tudo, cheia, esgotada, farta. Chega.